Existe um princípio hermenêutico que afirma, que declara, que ao deparar-se com uma passagem obscura, você deve acionar passagens claras para que a luz das passagens mais claras possam te auxiliar, te ajudar na interpretação, no entendimento da mensagem da passagem obscura. Isso é um princípio que eu acredito ser de grande valia. Primeiro porque ele leva a Bíblia em alta conta. Pressuposto está desse princípio de que a Bíblia é um livro coeso, um livro consistente, que há uma coerência interna, que há uma codependência dos autores com os temas, que ela não vai entrar em contradição com um determinado tema que foi desenvolvido dentro do próprio documento. Então, há, há uma vantagem nesse princípio, há uma virtude nesse princípio, que é tratar a Bíblia em alta conta. Segunda vantagem desse princípio é que ele reconhece um fato inquestionável. A Bíblia tem passagens complicadas, ou seja, é um princípio honesto. Ele não descarta o princípio da perspicuidade das Escrituras, que é aquele princípio que diz que, sim, qualquer pessoa, conhecendo um pouco de literatura, das letras, da linguagem, ah, da própria leitura, pode sim, ela própria, ler a palavra de Deus e entender as coisas mais claras das Escrituras. Então, esse princípio hermenêutico não nega a perspicuidade das Escrituras, mas reconhece que existem passagens obscuras. E aí, isso decorre uma outra vantagem, uma outra virtude desse princípio, é que se você é um hermeneuta e está ciente desse princípio e concorda com ele, você não vai construir seu prédio teológico a partir de passagens obscuras, mas vai trabalhar com as passagens mais claras. Agora, existem realmente complicações nesse princípio, não no princípio em si, mas na hora de aplicar o princípio. Eu tenho visto isso várias e várias vezes em passagens, em comentários, em livros de teologia, como as pessoas têm errado na aplicabilidade desse princípio. Eu acho que a palavra que sintetiza bem o erro na lida com esse princípio é a palavra pressa. Primeiro, são apressados em reconhecer o texto como complicado, como difícil. E exatamente na pressa de denominar, de categorizar um texto como difícil, eles rapidamente acionam um outro texto para então trazer esclarecimento para o texto que eles consideram obscuro. E aí um ponto importante, a pressa dessa categorização muitas vezes não diz muito se a passagem é realmente obscura. Às vezes essa categorização diz mais, não sobre o texto, mas diz mais sobre a incompetência do intérprete. Segundo, na busca de um texto ou de um princípio teológico, né, para tentar esclarecer esse texto, muitas pessoas são apressadas porque não reconhecem a natureza da dificuldade. Então não basta você dizer esse texto é um texto difícil, esse texto é um texto complicado. A dificuldade é saber não somente que é um texto difícil, mas qual a natureza da dificuldade daquele texto. É uma dificuldade lexical, é uma dificuldade teológica, é uma dificuldade de coesão dentro do próprio texto? Qual a dificuldade desse texto? Então, não basta você dizer esse é um texto difícil e eu vou acionar esse texto, esse princípio teológico. Você precisa saber qual a natureza da dificuldade. Segundo problema com isso, você tem a pressa de identificar, depois você tem a pressa de buscar um outro texto, outro princípio. Aí é o problema. Porque um outro texto, via de regra, um outro texto não vai dizer o que aquele texto está querendo informar. O que o outro texto pode dizer, no máximo, é o que aquele texto não está querendo dizer. Os outros textos bíblicos vão servir meio que de baliza protetora para que você não extrapole aquilo que o autor está querendo dizer, uma vez que os autores são codependentes e são consistentes em suas considerações teológicas. Então, um não vai dizer o que o outro está dizendo. Então, o texto, claro, ele não vai dizer o que o texto obscuro está dizendo. Ele vai dizer simplesmente o que o texto obscuro não está dizendo. E esse é um problema, porque muitas vezes, na hora de categorizar um texto como difícil, você aciona o texto para dizer e falar por aquele texto, e outras vezes, pior ainda, você aciona um sistema teológico inteiro para tentar, então, explicar aquele texto obscuro. O texto obscuro pode sim ter o auxílio e a luz dos textos mais claros. Os textos mais claros, sim, podem servir de baliza e de luminária para entender um pouco melhor aquele texto. Mas nenhum texto paralelo pode dizer o que o texto obscuro está dizendo. O que o texto obscuro está dizendo, só o próprio texto vai poder dizer. E aí você tem que lutar com aquele texto, lutar o máximo com ele e não impor a ele aquilo que ele mesmo não está querendo dizer. Isso é importante porque muitas pessoas não têm reconhecido, por exemplo, que os autores bíblicos, por mais que eles sejam coesos, coerentes, consistentes entre si, eles usam linguagem diferente.
Então é muito complicado você querer acionar um texto pela linguagem, por exemplo. Eu encontrei a palavra arrependimento aqui, esse texto está falando de arrependimento, então logo ele não pode contradizer o que Paulo disse sobre arrependimento, sobre o que Pedro disse sobre arrependimento. Só que muitas vezes a linguagem dos autores, eles podem usar linguagens distintas para falar de um conceito diferente, ou melhor, de um conceito igual, ou linguagem iguais para falar de conceitos distintos. Diante de um texto difícil, o que você tem a fazer é reconhecer sua dificuldade e lutar com ele até que ele possa dizer alguma coisa para você. E essa luta, ela é longa, ela é árdua e nem sempre satisfatória. Nem sempre o texto vai dizer aquilo que nós esperamos, nem vai responder as perguntas que fazemos para ele. É um texto complicado, um texto difícil. Então, na hora de lidar com um texto difícil, cuidado para que você não faça com cale a boca do autor do texto difícil, chamando um outro autor para falar em nome dele. Nenhum outro autor pode falar em nome do próprio autor. É encarar a dificuldade, lutar com aquela dificuldade, usar todos os recursos possíveis, muita oração, muita dedicação para que você possa entender. Não faça que um texto difícil seja calado. Não faça com que um texto claro fale em nome de um texto difícil, que o sistema teológico diga o que aquele texto está dizendo. Isso é um desrespeito à palavra do Senhor. Sim, textos claros nos ajudam a entender textos obscuros, mas eles nunca dizem o que o texto obscuro realmente está querendo dizer. É isso aí, valeu, fica a dica, desafio.